Fala moçada, primeiro super colegial, tudo bem? Dando continuidade. Após a parada de movie que nós fizemos, aquela parada toda dos módulos 7, 8 e na verdade 6, 7, 8, nós vamos continuar agora com velocidade relativa, tá? E é o que eu quero passar para os senhores. Presta atenção, vamos lá. O que acontece? Imagina vocês numa pista. É como se fosse essa figura onde os senhores estão vendo aí, sentidos iguais. Tem um carro SB que está na frente, ele está, por exemplo, a 100 km por hora. E tem um carro que está atrás, que é o A, que está a 120 km por hora. Eles vão perguntar assim, ó, nos exercícios, quanto tempo demora para o A encontrar o B? Ele vai encontrar, JG? Vai, entrar com velocidade superior, sem dúvida nenhuma. Mas quanto tempo vai demorar? E aí? Aí que está a grande parada dessa matéria, moçada. A grande sacada dessa matéria é a gente fazer isso aqui, ó. A dica é essa, para e faz a velocidade relativa entre eles. Essa velocidade relativa é interessante já levar em consideração, já até coloquei aí, que vou precisar analisar qual é o espaço relativo que existe entre esses dois móveis. Eles estavam a uma distância, nesse primeiro momento que ele falou aí, a 80 km. Opa, o delta S relativo é 80 km. Então, eu vou parar o móvel B, o carro que estava na frente, 80 km em função da relativa. Mas que relativa que é essa? Essa é a dica. Quando os senhores tiverem dois carros, dois móveis no mesmo sentido, a relativa vai ser um menos o outro em módulo. Lembra que eu falei? O que estava atrás é 120, o que está na frente é 100. Então, é como se o que estava atrás, o A, está se aproximando a 20 km por hora do B. Isso que é achar a velocidade relativa entre eles. Fala assim, mas para que achar essa velocidade relativa? É porque ele vai perguntar, por exemplo, qual o tempo de encontro, qual o espaço percorrido pelo móvel A, tal. Essas serão as perguntas. Ô JG, se eles tiverem sentidos opostos, em sentidos opostos os senhores farão isso. Os senhores vão fazer o quê? Para a mesma coisa, para um móvel, e aí? Como se tivesse lá A e B, um está a 100, o outro está a 120. É como se tivesse o A indo a 220, porque 100 é mais 120. É isso, é exatamente isso. Você vai somar, quando eles tiverem sentidos opostos, é a soma direta em módulo dessa velocidade relativa dos dois módulos, dos dois móveis, perdão. Isso que é a ideia. A aula de hoje é para trabalhar com isso. A partir do momento que eu tiver a velocidade relativa, eu consigo descobrir, por exemplo, o tempo de encontro, o espaço que eles vão percorrer. Então depende do exercício. Geralmente ele pergunta aquele ΔT na cor vermelha. Quanto tempo demora para o A encontrar o B? Opa, então ΔT é o ΔS pela velocidade relativa. É o espaço relativo entre eles, de acordo com o enunciado que ele vai falar, ó, num instante tal eles estão a uma distância de, sei lá, 80 metros. Opa, esse é o ΔS relativo. Eu vou pegar esse valor para jogar em função do que da velocidade relativa, subtraindo se estiver no mesmo sentido, ou somando se estiver em sentidos opostos, para achar o tempo de encontro. Melhor do que comentar aqui, vamos fazer? Olha que interessante, vamos treinar isso aqui. Só que eu quero já treinar assim com os senhores, para aproveitar, mostrar duas maneiras que os senhores podem resolver esse tipo de exercício. Dá uma olhada, por favor. Ele iria falar assim, ó, dois móveis A e B, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura. Em t igual a 0, estes se encontram respectivamente nos pontos A e B, e ele fala que as velocidades do móvel é 50 metros por segundo e do B 30 metros por segundo, no mesmo sentido. Olha a pergunta que eu falei para os senhores. Qual que é o instante em segundos que vai ocorrer o encontro dos móveis? Então tá, a parada é o seguinte, em função do referencial zero, A está a 50 metros, B está a 150 metros, né? Sabe o que eu preciso descobrir? Ou melhor, antes da gente fazer por esse macete que eu te passei, lá de movimento uniforme, né? Ele não falou que vai mudar a velocidade, as velocidades vão ficar constantes do A 50 metros por segundo e do B 30 metros por segundo. Se é uma situação de velocidade constante, equação do sorvete, movimento uniforme. Monta o sorvete para o móvel A, monta o sorvete para o móvel B. Móvel A, espaço inicial, 50, ele partiu do 50. Velocidade do móvel A, 50 também, vezes T. Eu não sei por enquanto o T, deixa em função do T. Equação horária para o móvel B, 150 mais... Por que 150? Porque o móvel B saiu da posição 150. Mais 30 vezes T, ou seja, mais a velocidade vezes o tempo. Percebeu? Montei a equação horária para o móvel A para o móvel B. Faço o encontro. Encontro é igual às duas equações. Na hora que é igual às duas, olha o que vai acontecer. É quando eles vão se encontrar. Um vai chegar ao encontro do outro. No caso aí, o móvel A que está atrás com uma velocidade superior vai estar encontrando o B.
50 mais 50t igual a 150 mais 30t. Letra com letra, número com número, 50t menos 30t igual a 150. Passo o 50 do primeiro membro subtraindo do segundo membro. Vai ficar 20t igual a 100. Olha lá, letra com letra, que nem falei para vocês, número com número, já era. Hoje eu trazer qual que é a resposta? T igual a 100 dividido por 25 segundos. Perfeito. Fez a equação do sorvete, já era. Agora, qual que é a grande sacada da aula de hoje, desse módulo 9? Ganhar tempo no vestibular. Você pode fazer isso, mas se você entendeu o que eu falei daquele esquema da velocidade relativa, sabe como vocês fazem? Olha lá, qual que é o ΔS relativo entre eles? Como assim, JG? Qual que é o espaço que existe entre eles nesse instante T0 que ele falou aí? O espaço, um está na posição 150, outro está na posição 50, então eles têm um ΔS relativo de quanto? De 100 metros, não é isso? Eles estão no mesmo sentido, qual que é a velocidade relativa? Opa, no mesmo sentido, eu vou subtrair. Sempre, no caso ali, é maior menos é menor, para achar o valor em módulos, um valor positivo. Repara, olha o que eu vou fazer, eu mato o exercício. O ΔS relativo entre eles é de 100, tá lá, 100. A velocidade relativa nada mais é do que uma menos a outra, 20. 100 por 20, 5 segundos. Ou você faz para a equação do sorvete, bonitinho que nós fizemos, ou você ganha tempo, que nem eu te expliquei, com velocidade relativa. O tempo é o espaço relativo pela velocidade relativa. No caso, mesmo sentido, subtrai. Por isso que foi 50 menos 30, 20. É exatamente a mesma coisa. Percebeu? Vamos treinar mais um? O interessante seria agora os senhores pararem e tentar fazer. Olha esse exercício da PUC São Paulo. Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra executando movimentos retilíneos uniformes. Ele mostra a figura. Sabendo que as bolas possuem velocidades escalares de 2 metros por segundo e menos 3 metros por segundo, e que no instante t igual a zero a distância entre elas é de 15 metros, o que nós podemos afirmar da colisão? O tempo da colisão, né? O instante da colisão. Queridos, ele até passou esse menos 3 para falar assim, ó, sabe o que é esse menos 3 do móvel ali? Que está do lado direito, os senhores estão vendo? É porque ele está na realidade com um movimento retrógrado, ele está contrário à trajetória, percebeu? Por isso que ele já colocou menos 3. Fica fácil, de novo, joga a equação do sorvete, monta sorvete para o móvel A para o móvel B, ou para o lado esquerdo e do lado direito. Aqui ninguém chamou de A e B, então vamos fazer assim, eu chamei de A e B para ficar fácil, do lado esquerdo é A, do lado direito é B. 20 mais 2t, professor, 20 é a posição gritada, 20. O móvel B ele partiu da posição do espaço inicial 35, 35 menos 3t. Por quê? Porque ele está numa situação de velocidade negativa, movimento retrógrado. Eles vão se encontrar quando a posição de A for igual à posição de B. 20 mais 2t igual a 35 menos 3t. Letra com letra, número com número. Passo menos 3t para o primeiro membro. Ele vai somando, fica 2t mais 3t, passo 20 para o segundo membro subtraindo. 5t igual a 35 menos 20, que na realidade é 15. Só de fazer isso aqui, os senhores vão chegar que o t é 15 dividido por 5, que vai dar um tempo de encontro de 3 segundos. Eles vão demorar 3 segundos para se encontrarem. Agora, se os senhores quisessem fazer de uma maneira mais rápida, que nem eu te expliquei hoje, qual que é a parada? Vamos achar o espaço relativo entre eles? Quem estava na posição 20 e o outro que estava na posição 35, do 20 ao 35, 15 metros de distância. E esse é o ΔS relativo. Qual que é agora a velocidade relativa? Opa, relativa eu vou somar em módulo. 2 mais menos 3 em módulo. Quer dizer, a relativa nada mais é do que 5. E aí, se eu sei que o tempo de encontro é o espaço relativo, o ΔS relativo pela velocidade relativa, olha lá, a velocidade relativa é a somatória, o ΔS relativo é, no caso, a distância entre eles. Mesma coisa. Vai ficar 15 por 5, chega em 3 segundos. Você ganha tempo fazer com velocidade relativa. Essa que é a grande sacada da aula de hoje, percebeu? Isso é legal, isso é bacana. Dá para fazer com equações de movimento uniforme também, mas é para ganharmos tempo. Vamos treinar mais? De duas cidades A e B separadas por 300 km, partem 2 carros no mesmo instante e na mesma direção, porém em sentidos opostos conforme figura a seguir. Os 2 carros estão em movimento retilíneo uniforme. O carro da cidade A parte com velocidade inicial de 20 metros por segundo e o carro da cidade B a 30 metros por segundo. A distância da cidade A, quando os 2 carros se cruzam, é de quanto? Olha que interessante, ele está perguntando agora a distância que vai percorrer o carro A. Já não é tempo de encontro, por isso que eu quero fazer, para treinar com os senhores. Vamos fazer isso aqui. Você viu o que ele falou? Que na realidade estão de 2 cidades separadas em 300 quilômetros.
Tá. Ah, eu vou montar a equação do sorvete, tá? Pode. Você coloca um 0, o outro 300, a posição inicial. Então, não tem problema. Agora, se você quiser ganhar tempo já para a gente treinar referente a essa aula, vamos fazer isso, ó. Você percebeu que eu coloquei o ΔL, que é isso aí? Qual que é o espaço percorrido pelo móvel A? Você viu que eu coloquei ele? O JG, eles vão se encontrar exatamente na metade do caminho? Não. Eles vão encontrar-se mais próximo do móvel A, porque o B vai ter um espaço percorrido maior. Ele tem maior velocidade, né? Então, por isso que eu coloquei ele mais próximo do A. Mas o que ele está querendo saber qual que é a distância, né, da cidade A. E quando um carro se encontrar com o outro. Os senhores concordam comigo? Vamos passar já para quilômetros por hora? Porque ele já quer resposta em quilômetros, né? Vamos deixar tudo bonitinho em quilômetros por hora ali, então. Multiplica por 3,6 por 3,6, tem um carro a 72 km por hora e um carro a 108 km por hora. Sabe o que vocês podem fazer? Faz agora V ΔS por ΔT. O que é ΔS? É V vezes ΔT. Isola. Quanto que é o espaço percorrido pelo móvel A? É a velocidade do móvel A vezes o tempo de encontro. E esse tempo de encontro, esse tempo de encontro é o que eu acabei de explicar. É o espaço relativo pela velocidade relativa. Qual é o espaço relativo entre eles, JG? 300 km. O que é a velocidade relativa? Sentidos opostos, soma 108 mais 72. Na hora que os senhores estiverem fazendo isso aí, só para simplificar, a gente vai chegar em 5/3 de hora. Para deixar tudo certinho em horas, perfeito? Na hora que os senhores estiverem fazendo isso aí, 300 por 180, aí você vai simplificando, você chega a 5/3 de hora. Agora volta lá. A velocidade do móvel A, eu sei, 72 km por hora, vezes 5/3 de hora, eu acho, então, que na realidade o espaço percorrido pelo móvel A foi de 120 km. Desculpa ali, ó, 120, alternativa A, né? Na realidade, alternativa A. A bateria tá acabando aqui, então vamos terminar. Vocês corrigem para mim, por favor, tá? Dá uma olhada aqui agora, vamos treinar na sua apostila. O motorista imprudente fez uma ultrapassagem arriscada e bateu de frente a um caminhão e infelizmente não sobreviveu. Supondo que o caminhão trafegava a 90 km por hora e o carro a 120 km por hora, qual que foi a velocidade relativa na colisão? Queridos, é mais rápido do que vocês imaginam, né? Quer dizer, um indo de encontro para o outro, ele só quer a relativa? Não tem nem o que falar. Sentidos opostos, soma, é a velocidade do caminhão mais a velocidade do carro em módulo 90 mais 120, a relativa entre eles 210 km por hora. Fechou. Perfeito? É isso aí, não tem mais o que falar. Dá uma olhada para a gente terminar a aula. Esse exercício aqui bonitinho, só que aí cuidado, tá? Eu vou te ajudar para não ter treta nesse primeiro exercício também da sua apostila. Dois automóveis A e B movimentam-se em uma pista retilínea com velocidades escalares de módulos 30 metros por segundo e 12 metros por segundo, como indicados na figura. Determine, item A relativa de A em relação a B. Item B, a relativa de B em relação a A, em função da velocidade. Falei, e aí, JG? É isso que eu queria te explicar, moçada. Se eu fosse jogar nas equações direto, eu pensaria assim, ó. Para a direita, eu vou adotar como sendo positivo naquele lugar do S que ele está colocando ali da trajetória. Então, todo móvel que estiver indo para a direita, que nem o móvel A, está em movimento progressivo. Todo móvel que está vindo para o sentido contrário está em movimento retrógrado, que é o B. Então, por exemplo, eu já vou colocar progressivo, A está com 30 metros por segundo, B com menos 12 metros por segundo. O que é a velocidade relativa de x em relação a y? É o Vx menos Vy. Jogando na equação. O que é a velocidade relativa de y em função x? É Vy menos Vx. Mas o mais interessante, se for jogar na equação direta, relativa é isso. É de A para B? A menos B. Na hora que eu vou jogar, jogando direto em função de, sem pensar na análise em função de módulo, que nem eu tinha falado para os senhores, olha o que eu vou ficar. 30 menos 12, porque ele é retrógrado, B. 30 menos 12, menos com menos mais, a relativa de A em função de B é de 42 metros por segundo. Agora, olha o item B. Qual que é a velocidade relativa de B em função de A? Então, é VB menos VA. Só que na hora que eu for jogar isso aqui, o VB é menos 12, né? Menos 12 menos 30, o A já é 30 já. Vai dar menos 42 metros por segundo. Fala assim, nossa, JG, mas não é nem módulo? Então, isso aqui é quando a gente quiser fazer direto a análise de um em função do outro. Eu prefiro, sinceramente, que os senhores façam aquilo que eu te expliquei para um. Para um, o que acontece? É mesmo sentido? Soma direto, 30 mais menos 12 módulo, 42. Aí se fosse o B também, parava o B lá, o que acontece? 30 mais menos 12 módulo, 42. É só para provar que você pode fazer também, em função de dar um referencial para a direita positivo, para a esquerda negativo. É possível fazer isso também.
mas assim, como a gente vai aplicar direto para achar tempo de encontro, tudo, a gente faz essa análise em módulo, ganha mais tempo em vestibular, percebeu? Mas é isso que é a ideia, eu estou provando para os senhores que toda vez que eles estão em sentidos opostos, sempre eu vou fazer a somatória dos módulos dessas velocidades dos móveis. Essa que é a ideia, tá bom? De acordo com essa aula, eu vou pedir para os senhores tentarem ir lá fazer, treina lá que vai ser importante, tá? Essa tarefa é da apostila 3, da página 171, os exercícios 6, 7, 9, 12 e 16, ok? Até a próxima, um abraço e tchau para os senhores.